Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e nós iremos ler a partir do versículo 23 até o versículo 31. Os irmãos que nos visitam, se a sua versão for diferente, nós adotamos a Nova Versão Internacional como versão padrão para a igreja e fazemos as nossas exposições e leituras bíblicas sempre nessa versão no culto público. Se você, porventura, tem dificuldade de acompanhar na sua versão, você acompanha aqui no Data Show. Ok? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 23, e nós vamos estar meditando acerca do tema Orando ao Deus Soberano em meio às perseguições. Diz assim a palavra de Deus: Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isto, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falastes pelo Espírito Santo por boca de teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nesta cidade para conspirar contra teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua mão, e a tua vontade, haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amados irmãos, sofrer perseguições é uma realidade que todo cristão passa em algum momento de sua peregrinação neste mundo. Eu costumo dizer que, apesar da viagem ser longa e turbulenta, a Bíblia Sagrada, o próprio Deus, nos garante que a chegada é certa. De maneira que nessa peregrinação, perseguições, dificuldades, levantes contra a nossa própria vida e contra a vida da igreja é algo extremamente comum à vida de todo cristão. Sofremos perseguições principalmente quando nos comprometemos a pregar a palavra de Deus. Quando nos comprometemos com o próprio Deus a viver o ministério cristão. O ministério da palavra, o ministério que para nós, Igreja do Senhor, nos foi proposto. Na verdade, se cumpre em nós a mesma realidade desfrutada por todos os apóstolos, por todos os profetas. Eles foram perseguidos por sua fidelidade e amor à palavra de Deus e, consequentemente, por sua fidelidade e amor ao próprio Deus. Jesus não isentou seus discípulos da realidade do sofrimento e da perseguição, e à luz de Mateus capítulo 5, versos 11 e 12, os chamou de bem-aventurados.
A tradução da palavra grega makarios, que significa ao pé da letra felicíssimo, aquele que sofre, aquele que é perseguido por conta do evangelho. A grande questão é que, na perspectiva de Cristo, toda a perseguição por amor a Ele revela a glória de Deus e fortifica a fé dos seus discípulos. Quando Jesus fala isso à luz de Mateus, ele diz, olha, é assim, estou parafraseando o texto, é assim porque foi assim com os profetas que vieram antes de vós. Ou seja, se a igreja, os discípulos de Jesus sofrem perseguições no exercício do seu ministério, eles são, isso é a evidência de que eles fazem parte de uma sucessão profética que sempre sofreu a mesma coisa por amor a Deus. Amados irmãos, é justamente no contexto de perseguições que nós, Igreja do Senhor, somos desafiados a buscar o Deus soberano em oração e a apresentarmos a Ele os desafios de sua obra. Eu entendo, irmãos, que a oração no momento da tribulação, ela renova, ela conforta e gera-nos convicções de que somos de fato chamados por Deus a fim de proclamarmos a sua glória. Eu entendo que o momento da perseguição, a igreja é o refúgio mais seguro e a oração ao Deus soberano é a atitude mais sensata que um crente pode ter. A igreja é o lugar mais seguro. A oração, a atitude mais sensata que um cristão pode ter. O texto que acabamos de ler revela tal atitude por parte de alguns irmãos da igreja em Jerusalém no primeiro século. O contexto é de perseguição à obra missionária. Deus havia derramado do seu Espírito na festa de Pentecostes e temos o relato lá em Atos capítulo 2. A igreja é impulsionada pelo poder do Espírito. A igreja crescia e aumentava diariamente o número dos convertidos, contudo, aumentava também as perseguições, os levantes contra a igreja do Senhor e necessariamente contra aqueles que encabeçavam a igreja, lideravam a igreja. De maneira que Pedro e João ainda pregavam quando os oficiais do templo os prenderam por estarem ensinando que em Cristo mortos ressuscitam. Eles ficaram presos até o dia seguinte. Contudo, o número dos convertidos havia aumentado para quase 5.000 desde a primeira pregação de Pedro no dia de Pentecostes. No dia seguinte, a prisão de Pedro e João, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os da linhagem dos sacerdotes os interrogaram. E naquele interrogatório foi feita uma pergunta. A pergunta foi: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Capítulo 4, verso 7. Eles responderam, irmãos, de maneira extraordinária. Essa pergunta foi feita com referência ao coxo, ao aleijado que havia sido curado lá no capítulo 3. A Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu da seguinte maneira, observe a resposta do apóstolo Pedro. Autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados a prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus o ressuscitou dos mortos, este homem está curado diante dos senhores. Pedro continua:
Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo dos céus não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Essa foi a resposta, irmãos, do apóstolo Pedro, extremamente firmada na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. Contudo, mesmo reconhecendo que Pedro e João de fato haviam estado com Jesus e reconhecendo que o milagre tinha acontecido, as autoridades judaicas tentam proibi-los de falar das maravilhas do reino de Deus. A essa ordem, Pedro e João lhes dá mais uma resposta. O texto diz: mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Em outras palavras, eles disseram: nós não iremos deixar de falar daquilo que nós testificamos, daquilo que os nossos olhos viram, daquilo que os nossos ouvidos ouviram. Nós vamos continuar pregando a palavra, apesar da oposição, apesar das lutas, apesar das prisões, apesar dos açoites, apesar das acusações. Nós vamos continuar pregando a palavra de Deus. Vendo, irmãos, as autoridades, que o povo naquele momento dava glória a Deus pelo milagre, e não tendo como castigar, eles soltaram Pedro e João. Uma vez que Pedro e João estavam soltos, eles tomaram uma atitude. Eles procuraram os irmãos, eles procuraram a igreja, contaram tudo o que havia acontecido e em seguida oraram a Deus. Eles procuraram refúgio na igreja. Eles tomaram a atitude sensata que foi recorrer à oração. Eles entenderam que naquele momento não era necessário buscar ajuda em qualquer uma outra autoridade humana, mas era cabível buscar a autoridade divina que está sobre a igreja. Eles procuraram a igreja, procuraram a comunhão dos irmãos, procuraram suporte naqueles irmãos que comungavam da mesma fé e que certamente sofriam as mesmas ameaças e, acima de tudo, melhor, serviam ao mesmo Deus. Eles foram orar e foram orar com a igreja, de maneira, irmãos, que a oração revela a fé e a confiança da igreja na soberania de Deus. E essa fé, essa confiança, irmãos, ela deve nos capacitar a sermos recebedores das bênçãos de Deus. Aqui cabe uma pergunta. Mas o que esse momento de oração, no exercício da tarefa missionária, da pregação do Evangelho, nos revela acerca de Deus e da sua igreja? Eu quero lhe chamar a atenção para algumas respostas a essa pergunta. Primeira resposta: a oração da igreja revela a sua confiança no Deus soberano. Observe mais uma vez o versículo 24 do capítulo 4. Permaneça com o texto aberto. Ouvindo isto, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano. Em algumas versões diz: e tu, soberano Senhor. A mesma coisa. Perceba que a primeira palavra pronunciada foi soberano, que era, irmãos, um termo usado para denominar um senhor ou um proprietário de escravos ou uma autoridade de poder inquestionável. Quando eles se apresentam diante de Deus e chamam a Deus de soberano, eles estão declarando que a autoridade divina é absolutamente inquestionável. As autoridades judaicas naquele momento podiam fazer suas ameaças e suas proibições.
na tentativa, irmãos, de calar a igreja, mas eles estavam sujeitos a uma autoridade muito maior. Eles estavam sujeitos à autoridade do Senhor dos senhores, daquele que é rei sobre todo rei, daquele que tem autoridade sobre toda a autoridade. A autoridade dos homens, irmãos, não pode passar por cima da autoridade de Deus. Eles entendiam isso. Eles entendiam que apesar da ameaça, da autoridade daqueles que compunham o sinédrio, que era o tribunal judaico, havia uma autoridade muito maior. A autoridade dos homens, elas são, devem e podem ser questionadas. Mas a autoridade divina, irmãos, ela é absoluta e questionável. Deus fala, nós obedecemos. Ele manda e nós cumprimos. De maneira que a autoridade divina revelada em sua palavra para a vida da igreja, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. E se há uma autoridade que toda a igreja tem que se curvar, é a autoridade divina. Eu quero chamar a sua atenção à fé da igreja. E onde ela está fundamentada? Ela está fundamentada no Deus soberano. Mas nas palavras impressas nessa oração, o Deus soberano é também o Deus criador. É o que diz o verso 24. Ó soberano Senhor, tu fizestes o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. De maneira, irmãos, que essas palavras deixam claro que é Ele, Deus, quem traz todas as coisas à existência. É Deus quem cria o mar. É Deus quem cria o ar. É Deus quem cria a terra, é Deus quem cria todas as coisas visíveis e invisíveis. Na realidade, a criação do universo, por meio da ação do Deus soberano, é uma temática que nós encontramos nos capítulos 1 e 2 do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1 e 2 deixa claro que a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. Mas em seguida, irmãos, Deus começa a gerar vida em meio ao caos. A palavra diz lá no Gênesis que havia trevas, mas de repente, com a ação do seu poder, Deus diz, haja luz. De maneira que Deus, irmãos, Ele é soberano para do caos organizá-lo e gerar luz e gerar vida e organizar todas as coisas. E daí eu entendo que assim como Deus organizou o caos que havia na criação e gerou luz em meio às trevas, trazendo, irmãos, à existência coisas novas, Ele fará também em nossas vidas. Que muitas vezes se encontra em águas tumultuadas, vultuosas, escuridão, um verdadeiro caos, irmãos, mas nós servimos um Deus que cria todas as coisas e tem poder para organizar o caos trazendo luz. Ele trará luz, irmãos, ao ministério desta igreja. Ele trará luz à vida cristã dos irmãos dessa igreja. Ele trará, irmãos, luz e solução a todos os desafios que nós enfrentamos. A fé da igreja está fundamentada no Deus soberano. E nas palavras entoadas naquela oração, o Deus soberano é o Deus que revela todas as coisas. Observe o verso 25. Tu falastes pelo Espírito Santo por boca do teu servo Davi, nosso pai. Porque se enfureceram as nações e os povos conspiraram em vão. Os reis da terra se levantaram e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. Olha que coisa interessante. Naquela oração, irmãos, eles deixam claro que o Espírito Santo de Deus foi quem falou pela boca de Davi acerca das oposições do mundo em relação a Jesus. Deus já havia revelado a Davi, lá no passado, que o seu ungido, o Messias, Jesus Cristo Salvador, sofreria oposições, que ele seria atacado. Deus revelou por meio de Davi que os gentios
se enfureciam e iriam se enfurecer e imaginariam coisas vãs acerca deles. Deus revelou através de Davi que os reis se levantariam contra o seu filho. De maneira que tudo aquilo que acontece com Jesus, do seu sofrimento, a sua prisão, morte, nada era necessariamente uma novidade. Deus já havia revelado, Deus já havia mostrado de antemão que o seu ungido, que o seu filho iria sofrer, morrer, e qual o propósito daquilo. De maneira, irmãos, que as perseguições que a igreja sofre, que o crente sofre, não foi uma invenção do cristianismo no primeiro século. O próprio Deus já havia revelado anos antes que a perseguição ao Messias e, consequentemente, aos seus discípulos seria uma realidade constante. Amados irmãos, percebamos as palavras de Jesus: no mundo tereis aflições. Essas foram as suas palavras. Mas tende bom ânimo, foi o seu conselho, porque ele venceu o mundo. E nenhum discípulo é maior do que o seu mestre. Se o mestre sofreu, o discípulo vai sofrer. É o apóstolo Paulo quem diz que nós somos participantes das aflições de Cristo. Parece algo contraditório, mas isso é um privilégio. Deus nos considera bem-aventurados quando aquilo que estamos sofrendo tem por causa o Evangelho, o zelo pela glória de Deus, a paixão pelo reino de Deus. Quando o sofrimento é oriundo de uma prática de pecado, nós sofremos a consequência da disciplina divina. Mas quando eu sofro por amor ao Evangelho, quando eu sofro porque eu estou correspondendo a Deus e sua palavra e aos planos que Ele revelou a mim, isso repercutirá em glória para Deus e edificação para a igreja. Mas, irmãos, a fé da igreja está também fundamentada no Deus soberano que governa a história. Eu quero chamar a sua atenção agora ao verso 28. Quando diz assim: fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Olha que coisa interessante. Os irmãos, naquele momento de oração, eles declaram a sua confiança na soberania de Deus em determinar todas as coisas antes que aconteça. Eles criam que Deus era soberano. Eles criam que Deus determina todas as coisas, até as coisas ruins, até as dificuldades. Perceba que o levante dos inimigos e o martírio do Senhor Jesus foi predeterminado por Deus. Eu vou ler novamente o texto. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam determinado de antemão que acontecesse. O sofrimento de Cristo e a sua morte não tinha a mínima possibilidade de não acontecer. Pergunta, por quê? Resposta, Deus havia determinado que acontecesse. Judas iria trair Jesus. As autoridades judaicas iriam conspirar contra Cristo inevitavelmente. Os gentios também se levantariam contra Jesus. Tudo isso porque Deus determinou que acontecesse. De antemão. Se você fizer uma leitura atenta no livro do profeta Isaías, o profeta diz que agradou ao Senhor moê-lo, fazendo-o enfermar. De maneira que o filho está sofrendo porque o pai determinou que assim acontecesse. É interessante isso, porque a partir do momento que Deus estabeleceu no conselho secreto da Trindade que a salvação viria por meio do sofrimento, da morte de seu filho,
essa morte e esse sofrimento e não outra coisa seria necessária para a salvação de pecadores. Porque Deus determinou que assim acontecesse. Amados irmãos, a vida de Jesus foi tirada porque o Pai planejou que fosse para que os seus planos na história da redenção, na história da salvação, se cumprissem. Deus governa a história e nada foge do seu controle. A história dos homens é escrita por sua mão invisível, porém soberana. Como já vos afirmei em inúmeras outras ocasiões, em um mundo governado por Deus, nada acontece por um acaso. Se isso é verdade, ou já que isso é verdade, a nossa realidade de vida, os nossos problemas, os conflitos, os sonhos e o exercício ministerial da igreja, tudo isso está no controle de Deus. Ele governa a história de nossas vidas. Nossa fé, irmãos, fundamentada na soberania de Deus, preste atenção, a nossa fé, fundamentada na soberania de Deus, determinará nossa postura diante dos desafios de pregarmos a palavra de Deus. A igreja que encara o desafio de pregar a palavra, a igreja que encara o desafio de exercer o seu ministério, esta igreja que encara o desafio de pregar o evangelho, de viver o evangelho, crendo na soberania de Deus, essa atitude determinará a nossa postura diante das dificuldades. É a nossa postura de fé diante de Deus que determina as nossas ações diante das dificuldades. Uma igreja que crê na soberania de Deus, ela passa pelas dificuldades, mas ela vence porque crê no Senhor. Uma igreja que vacila, uma igreja que não compreende a soberania de Deus, que sofre declínio de fé, quando vier o primeiro vendaval, quando se levantar a primeira onda gigante, ela naufraga. A nossa fé em Deus determina a nossa postura diante das dificuldades. Segunda resposta, a oração da igreja revela petições sinceras e agradáveis a Deus. Eu compreendi dessa forma porque nem sempre aquilo que pedimos a Deus é agradável a Ele. Nem tudo aquilo que nós apresentamos a Deus são petições sinceras do nosso coração. Nem tudo aquilo que apresentamos diante de Deus agrada a Deus. A petição que agrada a Deus, e pedir não é proibido, é aquilo que Deus deseja dar. A petição que agrada a Deus é a petição que envolve o reino de Deus e a sua glória. Eles fizeram isso. E daí, irmãos, o mais interessante é que essa petição sincera, essa petição agradável a Deus, vem somente após uma clara visão da soberania de Deus. Aí então, eles estavam prontos para apresentar suas petições a Deus. Preste bem atenção. Se você não conhecer verdadeiramente quem Deus é, você vai continuar pedindo a coisa errada. Só depois de compreendermos quem Deus é, o seu caráter, a sua soberania, a manifestação dos seus atributos, é que temos condições de apresentar aquilo que de fato agrada a Deus e edifica a igreja. Uma má compreensão da natureza divina revela orações inadequadas. É por isso que nós não oramos como convém. E Tiago diz que nós oramos e não recebemos porque pedimos mal. É porque não há uma compreensão da natureza divina de quem Deus é. Quais foram os pedidos que eles apresentaram? Preste muito bem atenção, lá no verso 29. O primeiro pedido era para que Deus olhasse para as suas ameaças. Na realidade, o texto diz assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles.
Eles estavam pedindo, irmãos, que Deus se lembrasse das suas aflições, agisse em favor deles nos momentos das perseguições. Preste bem atenção. Eles não estão pedindo que Deus destrua o seu inimigo. Eles estão pedindo: Senhor, lembra-se das ameaças, venha ao nosso socorro. Nós estamos aqui sofrendo aflições, lembra-te. Olha para as ameaças que nós estamos sofrendo e venha ao nosso socorro. Eles estavam pedindo para que Deus se lembrasse deles. Essa foi a primeira petição. A segunda petição, ou segundo pedido, era que Deus os capacitasse a serem servos, seus servos, para falar da sua palavra com intrepidez, com coragem. Intrepidez aqui, irmãos, é ter coragem para fazer o que é perigoso. Eles estão pedindo para que Deus lhes desse coragem para enfrentar a proibição do tribunal judaico, que era o sinédrio. Para que eles não viessem temer aquelas ameaças. É exatamente a parte B do verso 29. E capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra com coragem. Primeira petição: Senhor, lembra-se de nós estamos sofrendo. Segundo, agora Deus nos dá coragem para pregar a tua palavra. Perceba, irmãos, que eles estão pedindo aquilo que interessa a Deus, mas eu quero chamar a sua atenção à terceira petição. A terceira petição era para que Deus lhes estendesse a mão para realizar curas, sinais, prodígios, maravilhas, em nome do Senhor Jesus. Isso está lá no verso 30. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. O que mais me impressiona aqui, irmãos, é que eles não estão pedindo necessariamente por livramento. Eles não estão necessariamente pedindo pela destruição dos seus inimigos. Eles estão pedindo apenas que Deus possa trazer dias tranquilos para que eles possam avançar na pregação do Evangelho. E que Deus possa usá-los na operação de curas, milagres, maravilhas, por meio do nome de Jesus Cristo. O que é que você pede a Deus no momento da aflição? Quando os inimigos se levantam contra você, como é que você o apresenta diante de Deus? As suas petições são sinceras, as suas petições são agradáveis a Deus, envolve a glória de Deus, envolve o reino de Deus. E daí, irmãos, deve nos chamar a atenção o fato de que as três petições não revelam desejos egoístas, mas um desejo sincero de proclamar a glória de Deus aos povos. A grande questão é que nós não entendemos ainda que Deus nos abençoa quando nós nos importamos com o reino. Foi Jesus quem disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas nos serão acrescentadas. Nós queremos logo o acréscimo e não o zelo pela glória e o reino de Deus, mas essa não é a matemática, a economia divina, não é. Nós invertemos pecaminosamente as coisas. Nós somos alcançados pela bênção de Deus quando nos importamos com aquilo que Deus se importa. E Deus, irmãos, tem o único zelo que é por sua glória. A vontade de Deus é proclamar a si mesmo. A vontade de Deus é fazer com que Ele seja conhecido de todos os homens, de todas as mulheres, de todos os lugares do mundo. E a igreja é o agente de Deus para proclamar a sua glória. Aí vem a bênção de Deus. É quando nós obedecemos. É quando nós cumprimos com os mandamentos divinos. É quando nós compreendemos que, de fato, o ministério sagrado, o ministério cristão é exercido sempre debaixo de oposições. Sempre debaixo de oposições. Mas é aí que Deus libera a sua bênção. É aí que Deus faz a sua igreja continuar.
É aí que Deus fortalece os irmãos, porque eles entendem que a glória de Deus é o mais importante, Deus é soberano e governa tudo e todos. Esse, irmãos, deve ser também um modelo de nossas orações. O reino de Deus sempre tem prioridades. Apesar das tribulações, aqueles irmãos queriam ver a glória de Deus sendo proclamada aos povos. Eles entendiam que a causa de Deus é mais importante do que as ameaças que eles estavam sofrendo. Por isso que eles oram dentro dessa perspectiva. Um estudioso certa vez disse que agora eles não exigiam milagres de vingança ou destruição, como fogo dos céus, mas sim milagres de misericórdia. Os milagres que eles queriam ver eram vidas salvas, curadas, restauradas para a glória de Deus. Amados irmãos, entendo eu que nós, em um contexto extremamente materialista que vivemos, temos que ter a mesma necessidade no coração que aqueles irmãos tiveram. De desejar as coisas de Deus. De desejar as coisas de Deus em nossas orações. Temos que orar mais pelas coisas do céu do que pelas coisas da terra. Temos que nos preocupar muito mais com as coisas celestiais do que com as coisas efêmeras e passageiras desta vida. J. Carson, um estudioso do Novo Testamento, disse que a verdade nua e crua é que aquilo pelo que mais oramos revela o que mais valorizamos. Se oramos muito mais por coisas terrenas, concretas, materiais desta vida, é porque valorizamos esta vida. Mas se oramos pelo reino de Deus, pelo avanço do reino, por vidas convertidas, por vidas salvas, libertas do poder do pecado e de Satanás, é porque valorizamos muito mais as coisas de Deus. A pergunta é, onde está a ênfase da sua oração? Faça uma pequena estatística e liste os seus pedidos mais recorrentes. Na maioria dos crentes de todas as igrejas evangélicas, o topo da lista é ocupado por prosperidade financeira, casamento e cura de enfermidade. Eu não estou dizendo que isso não pode ser pedido a Deus. Eu estou dizendo que isso ainda não é prioridade. E estou afirmando que quando nós priorizamos a glória de Deus, isso vem a reboque. Deus pode nos fazer prosperar financeiramente. Deus pode nos dar um casamento abençoado. E Deus pode, se assim Ele quiser, nos curar da enfermidade. Lá embaixo do pé da lista, raramente se encontra oração por vidas convertidas, pelo avanço da obra missionária, pela expansão do reino através da pregação da igreja. Ocupa uma condição secundária na nossa lista, quando deveria ser uma condição primária, sine qua non. O que é que ocupa a prioridade na sua lista de oração? Eu quero dar uma terceira resposta. A oração sincera e unânime da igreja, ela é respondida por Deus. Eu quero chamar a sua atenção agora ao verso 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amados irmãos, Pedro e João estavam orando ao Deus que é soberano sobre todas as coisas. Já vimos isso.
Eles oraram com fé, crendo que Deus ouviu as orações e a seu tempo iria atender. Contudo, o fato é que eles não esperaram muito tempo a resposta de Deus, que veio de imediato. Às vezes nós oramos e aguardamos um determinado período de tempo até termos a resposta. Isso pode demorar dias, meses e até anos. Mas nesse momento, Deus respondeu de imediato. Em resposta a essa oração, aconteceu 3 fenômenos. 3 coisas extraordinárias. Primeiro, tremeu o lugar onde eles estavam. O lugar tremeu, se abalou. Tremeu aquele lugar que, segundo João Crisóstomo, um dos pais da igreja, aquilo os tornou ainda mais inabaláveis. Segundo lugar, ou segundo fenômeno, todos, perceba que o texto diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Isso, irmãos, era sinônimo de poder. Era sinônimo da manifestação de Deus. Era sinônimo de coisas extraordinárias, incomuns que iria acontecer. Você lembra da recomendação do apóstolo Paulo? Em Efésios capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho, mas deixem-se encher do Espírito Santo. O texto ali, irmãos, revela um imperativo. Uma ordem divina, de maneira que um crente, uma igreja que não está se enchendo do Espírito Santo, ela está em pecado. Se é uma ordem e eu não busco obedecer aquela ordem, significa desobediência, pecado. Uma igreja que não é cheia do Espírito, uma igreja que não busca o poder de Deus, uma igreja que não curva-se diante da soberania de Deus, é uma igreja que está em pecado. Ela sofre a disciplina divina, ela sofre porque está em pecado, mas naquele momento, aquela igreja foi cheia do Espírito Santo de Deus. Mas acontece uma terceira coisa. Em resposta ao seu pedido específico, lá no verso 29, eles anunciavam a palavra de Deus com intrepidez, ou seja, com coragem. Verso 31. E anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Irmãos, quando hoje nós pregamos a palavra de maneira corajosa, qual é a ameaça que vem sobre nós? Geralmente, quando nós nos dispomos corajosamente, é porque estamos ultrapassando a vergonha de pregar. Mas necessariamente ninguém vai nos ameaçar de morte por estarmos pregando. Eu admiro aqueles pregadores de rua. Nem sempre concordo com tudo que eles falam, mas admiro a coragem, a disposição de colocar uma caixa de som no meio de uma praça, pregar o microfone e começar a falar. Devem ser dignos do nosso respeito e admiração, porque muitas vezes não temos a mesma coragem. Geralmente nós não temos. Mas a coragem ali necessariamente não é para ultrapassar uma ameaça de morte, não é necessariamente para ultrapassar uma ameaça de cadeia, é geralmente a coragem de ultrapassar a nossa própria vergonha de pregar o Evangelho. Mas esses irmãos pregavam a palavra com intrepidez, com coragem, eles estavam fazendo, irmãos, o que era perigoso. Pedro e João foram presos, eles podiam morrer como os muitos foram. Você tem coragem de pregar a palavra de Deus nessa dimensão? Você tem coragem de pregar a palavra de Deus, por exemplo, em um ambiente hostil da academia, da universidade? De desafiar um professor evolucionista que tenta provar por A mais B que todos nós somos produtos do acaso?
de transformações químicas oriundos de uma espécie de macacos antropóides, de que o universo foi criado a partir do nada, e o nada fez tudo, e de repente você diz, não. Houve um design que desenhou todas as coisas. Há uma mente, um ser inteligente, criador de todas as coisas. Você tem coragem de dizer isso, mesmo sabendo que vai sofrer oposições no contexto em que você está inserido? Na empresa em que você trabalha. Você tem coragem de pregar o evangelho, sabendo que está colocando em risco o seu rendimento no final do mês? Porque eu imagino, irmãos, que há coisas tão leves diante de uma ameaça de morte, que se nós não tivermos a capacidade de afirmarmos a nossa fé diante desses desafios, certamente, sob a ameaça de morte, blasfemaríamos contra Cristo e contra a cruz. Certamente. Porque se nós não temos coragem de pregar o evangelho em um ambiente hostil, mesmo que não implique em ameaça de morte, nós não teríamos coragem. Nós não teríamos coragem de afirmar a nossa fé em Cristo diante da morte. Nós não teríamos. Nós apostataríamos da fé. Blasfemaríamos contra Cristo. Porque nós não fomos fiéis no pouco, como que poderíamos ser no muito? Por fim, irmãos, se orarmos a Deus, temos que crer, temos que ter a certeza que Ele responde às nossas orações. Se você orar a Deus pedindo algo a Ele, você tem que crer que Ele vai responder. Se temos necessidades reais em nosso ministério, em nossa igreja, em nossa participação em particular, Deus as contemplará a seu tempo e a seu modo. Se temos necessidades de poder e unção para pregar a palavra de Deus, Deus também nos dará a seu tempo e a seu modo. Ele virá, irmãos, e irá responder às orações sinceras que a igreja tem feito em favor de seu ministério. É uma oração, irmãos, que essa igreja não pode deixar de fazer. É para que Deus avive essa obra. É para que Deus avive os ministérios desta obra. É para que Deus faça essa obra crescer, alavancar, apesar de todos os reveses. E no tempo certo, Deus responderá. Deus responderá. Quais são as necessidades que você tem posto diante de Deus? São necessidades sinceras? Tais necessidades glorificam a Deus? Promovem a edificação da igreja? Eu gosto das palavras de João Calvino, reformador, quando ele diz: se orarmos a Deus e não crermos que Ele responda às orações, afrontamos a sua glória. Se você orar, creia que Ele vai responder, senão você está desrespeitando a Deus. Mas peça aquilo que está no coração de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós.